nós temos um modelo de diálogo. Em um segundo momento, nós temos Xenófanes de Colofão, um eleata. Esse Xenófano de Colofão, ele é um crítico. Olha, então, olha só, ele é um crítico da religião. E aí nós pegamos o Papa de Xenófono de Colofão, o tradutor e o tradutor e o comentador de Xenófono de Colofão. É interessante perceber que quando o Xenófono de Colofão faz a crítica, ele faz uma crítica seguinte: vocês montam deuses muito humanos, ou seja, há um antropomorfismo. E nas pesquisas de Lesher, o que se conclui é, apesar da crítica, a gente não vai ter tempo de mostrar os 12 fragmentos em grego e como é que ele faz esse tratamento, mas a conclusão deste livro aí, que se tornou um livro clássico para os estudos de Xenófono, é que não há indício nenhum de demonstração ou prova da existência de Deus. O que há é uma observação da natureza. Tá. E aí nós vamos, sim, dando um pulo bem grande, tá? Porque o nosso tempo é reduzido, para Platão. Platão tem nos últimos diálogos, tem um diálogo chamado A República, que fala sobre justiça. São 10 livros, tá? Livros seria capítulos para nós hoje, mas são 10 livros. No livro 2, tem essa inscrição em grego. Eu sei que vocês são craques em gregos, mas eu gostaria que vocês olhassem o vermelhinho que está aqui. Teologias. Ou seja, lá no livro 2, lá na passagem 379a, nós encontramos a palavra teologia. Até o que se sabe, é o primeiro registro na história da palavra teologia. Então, teologia não é cunhado no cristianismo, é cunhado por Platão. E o que significa essa teologia para Platão? Significa a teologia mítica dos poetas, de Homero e de Hesíodo. Ou seja, alguns autores, alguns especialistas, como Luc Brisson, que traduziu as obras de Platão do grego para o francês, entendem que essa palavra teologia deveria ser traduzida como mitologia. Até porque, mais acima, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui, não sei, tá? Aparece a palavra mitologein, tá? Na terceira linha. Conseguimos ver o mouse, sim. Aqui, tá? Que é mitologia, tá? Então, a melhor palavra seria isso. Um aparato crítico, você vê, se eu não me engano, no século X da obra de Platão, no século X você vê já alguns fragmentos do 379 com a mudança de teologia para mitologia. Então, Luc Brisson é um especialista, é um tradutor, é um comentador das obras de Platão, e ele entende que deveria ser mitologia. Então, o que está se observando é que essa teologia aqui é a teologia mítica dos poetas. Esse termo vai ser caro mais à frente. Todavia, no último diálogo de Platão, tá, chamado Leis, tá, no livro 10, nós temos uma coisa muito interessante. Platão começa a falar sobre jovens que não estavam mais acreditando nos antigos deuses. E aí ele resolve fazer uma demonstração como prova da existência de Deus. Então, no livro 10, você vê Platão fazendo isso. Mas foi uma coisa muito exceção. Platão nem acaba esse livro chamado Leis. Tá? Então, é uma exceção. E todo mundo que fala sobre a origem da teologia natural vai colocar em Platão, aqui, nas leis, no livro 10, isso aí. Tá? Então, nós daríamos um dislike, porque a palavra demonstração. Mas temos que ficar atentos. É que isso foi uma exceção de um determinado contexto. Né? Lógico que nós vamos ter um Aristóteles na metafísica, falando, na metafísica, livro Alfa, falando de uma teologia, que é a teologia dos poetas, que nem Platão estava falando, mas nós vemos também na metafísica, no livro Epsilon, a construção de uma teologia filosófica, ou teologia epistêmica, ou seja, uma teologia científica, que é o novo tipo de teologia que Aristóteles vai fazer. E no livro Lambda, a metafísica, livro Lambda, ele vai falar para a gente o que significa essa teologia científica, essa teologia filosófica, tá? E aí ele vai começar a falar
da teologia como a rainha das ciências, Aristóteles, não tem nada de cristianismo que não, como a rainha das ciências, ou seja, a metafísica, ela é um último estágio da filosofia, só que a teologia seria o estudo do estudo, e vai tentar falar de um primeiro motor, e esse primeiro motor estaria no campo da teologia, por meio de 4 causas. Esse é Aristóteles. Todavia, nós encontramos também no helenismo, no fragmento SVF 2.2009, um fragmento que talvez possa ser a Panesse ou Posidônio de Rhodes, que se fala sobre a natureza dos deuses, tentando argumentar em prol da existência de Deus. Então, esses textos ali são textos que eu estou trabalhando, tá? Mas nós não temos uma clara, na filosofia grega, os especialistas não chegam a uma distinção, estão procurando outras coisas. E aí, nós chegamos a 2 grandes campeões da fé. Um é Tertuliano. Num livro chamado Ad Nationes, ele vai falar sobre uma dispensation tripartite, ou seja, uma forma tripartite de se falar. Mas em Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, na Cidade de Deus, no livro 6, no parágrafo 5º, que ele vai começar a falar de uma obra perdida. Nós não temos mais essa obra, a não ser 4 livros. A Antiquatis Rerum Manorum et Divinarum. Essa obra é atribuída a um estadista latino chamado Marcus Terêncio Varro, e lá Varro diz que essas religiões greco-romanas tinham uma forma de teologia tripartite, em latim, teologia tripartite. E essa teologia tripartite era dividida em uma teologia mítica dos poetas, ou teologia dos poetas, lembramos? Estamos lembrando aqui de quê? De Homero e de Hesíodo. Uma teologia civil ou teologia política, que os deuses garantia a forma dos estados, uma teologia do povo. E aparece aí a primeira forma de teologia natural, a natureza do divino, sobre as divindades. Então, Agostinho, ele vai começar a tecer algumas críticas, e a palavra teologia vai ficar uma teologia, uma palavra mal, ficar em maus tratos. Então, essa palavra vai ganhando uma forma muito negativa a partir dos comentários de Agostinho. Então, por quê? Porque essa teologia é uma teologia pagã. E a única verdade, toda a verdade é a verdade de Deus. Então, a teologia mítica não é, a teologia civil não é, a teologia natural também não é. Então, isso fica, tá? E aí, vamos ter toda uma escolástica medieval que eu vou passar. Temos pontos interessantes, mas eu quero entrar aqui. Acho que eu vou fazer uma pausa aqui, porque depois eu quero entrar depois como isso chegou na nossa tradição, na tradição reformada. Esse é o ponto que eu quero chegar e o que isso tem a ver com nós e como é que nós possamos processar. Então, essa primeira parte eu quero parar aqui, só para ver se tem alguma dúvida aqui, se ficou claro esses conceitos, tá? E depois a gente fecha com a teologia natural na tradição reformada. Deixa eu sair daqui, não sei se eu já saí. Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu sair, né? Agora saiu. Tá. Até aí, gente, tá tudo bem? Alguma dúvida? Esses conceitos que foram postos aqui como solução para o diálogo da ciência e religião, tá tranquilo para vocês? Eu tenho uma dúvida. Quando você falou sobre a questão do diálogo e do conflito, o seu posicionamento é mais ou menos parecido com o de McGrath? Então, a minha pesquisa é sobre McGrath. Tá? Isso não significa que eu concordo com tudo de McGrath. Tá? Eu tenho algumas discordâncias com o McGrath, mas eu acredito que a observação que ele está fazendo é bem interessante. E se você quiser saber o que eu penso de McGrath, você pode ler as resenhas que eu fiz sobre McGrath na Ficha Reformata. Show. Aliás, eu coloquei o link da resenha lá no chat, tá? Show. Maravilha. E aí? George, Sim. deixa eu perguntar aqui. Quando nós falamos de teologia natural, e nós chegamos agora no nosso tempo, né, quando nós chegamos mais perto do hoje, a gente pode fazer uma correlação de intimidade entre essa origem
ancestral da teologia natural, numa formatação pré-cristã, com as eras mais próximas da modernidade, como onde nós encontramos o pensamento, a formulação do pensamento deísta, e depois, enfim, misturando na mesma caldeira o pensamento deísta, o iluminismo, o humanismo racional. Eu vou dividir aqui entre o humanismo religioso, vamos dizer assim, que ficou mais do meio para o norte da Europa, e o humanismo mais racional, que veio dali para baixo. Você faz uma conexão entre essas duas realidades para que nós cheguemos ao pensamento da teologia natural contemporânea, ou isso é viajar na maionese? Não, esse é o ponto. Na minha observação, esse é o ponto. Esse é todo o ponto. E vou te dar o termo técnico. O termo técnico chama-se Physical Theology, teologia física, que justamente foi cunhado e ela mudou a plataforma dos antigos gregos, não observou nada que aconteceu na patrística, nada que aconteceu na medieval, ela mudou e a Physical Theology, vai gerar a chamada revolução científica. A partir daí, você vai ter um impulso e vai ter a criação do deísmo. E aí, essa história eu vou tentar contar de forma resumida, agora na tradição reformada. Mas já adianto que a teologia contemporânea é averso, ela tem uma aversão à teologia natural, porque lá no início que eu apresentei, você vê que existe um quinto modelo chamado revelação como novo despertamento. Essa galera entende que a revelação é algo existencial e não essencialista. Aristóteles era essencialista. Tomás de Aquino, essencialista. Então, você vai ver que vai dar ruim. Então, a teologia natural contemporânea vai sofrer uma pá de cal num livro, num opúsculo de Karl Barth, chamado, o menor livro, chamado Nein, que em alemão significa não. Ali enterra a teologia natural. E aí nós vamos ver o que vai acontecer e como ela vai ressuscitar. Né? Vai ser esse próximo bloquinho aí que tu ia falar. Dentro da nossa tradição. Tá? Ô Jorge. Sim. Boa noite, é o Manuel. Tudo bem, Manuel? A respeito do modelo 1 sobre diálogos de teologia natural, o princípio antrópico seria basicamente uma ferramenta? Utiliza-se esse princípio? Sim. O princípio antrópico, ele tenta fazer não um diálogo, mas mais do que um diálogo, uma integração. Tá? O princípio antrópico, ele vai ser a base para o chamado ajuste fino do universo. Tá? Alguns pesquisadores, alguns pensadores da ABC2, como o professor da Unicamp, o Roberto Colavan, ele já melhora o chamado princípio antrópico para chamado princípio teotrópico. Ou seja, não é Deus que não foi o homem que ajustou as variáveis, mas sim um Deus que ajustou as variáveis para que o cosmos funcionasse por meio de uma ajuste fino do universo. Então, essa proposta... Só que é o seguinte, hoje em dia, esse princípio antrópico tem as mais diversas formulações, né? Mas seria um modelo de integração. Tá? Ok. Eu tenho uma dúvida aqui. Sim. Me parece que o assunto de apologética pressuposicional e evidencialista está aparecendo bastante. Pelo menos nas redes sociais eu estou vendo aparecer bastante. E eu tenho uma dúvida, assim, se há um conflito entre essas duas apologéticas e qual é o principal desses conflitos, assim. Tá. George, antes da sua resposta, quem falou, por favor? Seu nome não está aparecendo aí. João Paulo, JP. Ah, JP. Tá bom, Jota. Obrigado, George. Tá. João Paulo, a apologética pressuposicionalista, diferente do que as pessoas acreditam, que começou com Cornelius Van Til, Greg Bunsen e esse pessoal, ela surge com James... ela tem um rito escocês muito forte, né? E ela não somente tem um viés que vai um viés escocês que vai depois para os Estados Unidos,
então ela está impregnada, por exemplo, no Westminster Theological Seminary, né? Nós temos hoje brilhantes professores como o Davi Charles Gomes, que se formou no Westminster. Então nós temos esse viés do Cornelius Van Til, do Francis Schaeffer, só que você começa a ver que são pressuposicionalismo A, B, C, são variantes de pressuposicionalismos. Então, você tem o John Frame, que é pressuposicionalista, você também tem o Gordon Clark, que é pressuposicionalista. Tá. Os pressuposicionalistas acreditam, em tese, que Deus existe e que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós começamos a conversar a partir daí, né? O que se chama de apologética pressuposicionalista, ele é um ponto do modelo 1, aquela revelação como doutrina. Mas não vamos esquecer que tem um viés do pressuposicionalismo que vai chegar na Holanda, tá? Via Herman Bavinck, via Herman Doelverd, via esses grandes teólogos do neocalvinismo, e apresenta uma forma bem diferenciada de pressuposicionalismo a fim de dialogar com a cultura. Então, você vê digamos assim, um modelo pressuposicionalista americano fechado, ou seja, eles estão no modelo 1, digamos assim, modelo 1 em relação aos modelos de teologia, revelação como doutrina, só que quando chega nos modelos de interação, ou eles ficam na independência, cada um do seu lado, ou alguns chegam até a sugerir um conflito. Tá? Alguns. Mas já a escola holandesa, que também é pressuposicionalista, não. Eles querem fazer o diálogo. Então, olha só. Essa pergunta foi excelente, porque você vê dois tipos de pressuposicionalismo e não dá para fechar o pacote. Os pressuposicionalistas são assim. Você vê um Francis Schaeffer criando um Labrie, fazendo um diálogo tremendo, que ele foi cunhado no americano, mas você vê um Cornelius Van Til fechado. Então, temos que avaliar teólogo por teólogo dessa escola. Ok? Ok. E há um conflito entre essa escola e a evidencialista ou não? Ou como é que sim, em tese nós temos aí, seria um outro bate-papo, mas nós temos também os modelos de apologéticas, né? O evidencialismo entende que, por meio da teologia natural, né, você consegue achar as pegadas e, a partir disso, você consegue ver ciência. Mas a gente vai explicar o porquê ele faz isso, né? Porque existe tem pessoas, e a apologética, ela pressupõe. Só que o problema não sei se é problema, tá? Eu estou falando desafio, talvez a palavra seja desafio de uma apologética pressuposicionalista, é ela baixar a guarda para tentar conversar com a cultura. Porque ela já vai começar a pressupor que as culturas vai acabar em antítese. Esse é o problema. Que vai, em algum momento, acabar em antítese. E aí, cada um para um lado. E eu acho, não sei até quanto isso é produtivo. Então, em tese, não vou colocar conflito, mas são modelos diferentes. Existe um modelo evidencialista e um modelo pressuposicionalista. Ok? Entendi, obrigado. Vai frisar também que eu não estou falando quem está certo e quem está errado, tá? Estou falando de modelos. Tem mais algum comentário? Crítica? Se não, vamos fazer aqui, ó. Se tiver algum tipo de comentário, algum tipo, você pode perguntar nesse último bloco. Agora vamos falar da teologia natural, como ela chegou dentro da tradição reformada. E aí eu vou contar uma história, e aí nós vamos ver como ela chegou na tradição reformada. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela de novo. Deixa eu ver se consigo. Show. Não sei se vocês... Aqui está aberto. Vamos lá, gente. Aplicativo, show. Está aqui. Compartilhar. Chegou. Pronto. Deixa eu botar isso aqui para cá. Tá.
Então vamos ver como essa teologia natural vai chegar na tradição reformada. E aí eu vou começar essa tradição reformada aqui, para esses dois. Deixa eu ver se eu passar. Pronto. Esses dois personagens aqui. Calvino e Jean Afonso Turrentini. Deixa eu falar um pouquinho antes de Calvino. A teologia natural, ela vai sofrer a teologia como se, né, ela vai sofrer um baque, digamos assim, em Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai começar na Suma Teológica e na Suma contra os Gentios, na Suma contra os Gentios ele vai tentar oferecer uma prova da existência de Deus para os pagãos, gentios, enquanto na Suma Teológica ele também tem as provas da existência de Deus, mas vai falar mais para a comunidade de fé, né? Então, ao contrário de Anselmo de Cantuária, que tenta fazer uma argumentação em prol da existência de Deus para os monges, né, mas de forma a priori, de forma racional, a priori, o Tomás de Aquino ele faz a prova de forma a posteriori, ou seja, tem uma observação, tem um empirismo ainda na formulação dele, tá? O que acontece é que existe uma doutrina chamada das duas beatitudes, onde tem a questão da chamada obediência potencial, que a gente não vai dar tempo para falar aqui agora, que vai gerar, mais à frente, um conflito chamado o conflito graça e natureza. Alguns vão falar que não foi Tomás de Aquino, e sim, mais à frente, com Francisco Suarez. Isso não importa aqui. O que importa é que, de alguma forma, os teólogos alemães, os teólogos holandeses, como Herman Bavinck, vai entender, e Francis Schaeffer, vão entender que vai ter uma teologia dos dois andares. Então, na tentativa de dar uma solução a um problema que estava sendo feito no século XIII, principalmente por causa de um contexto das condenações parisienses, ele dá uma resposta e se torna o Tomás de Aquino, né? O Tomás de Aquino, o grande célebre da Igreja Católica. E a partir daí cria-se, então, o chamado paradigma graça e natureza, que a graça estaria no andar de cima e a natureza no andar de baixo, sendo bem compartimentados essas esferas, né? E aí você vai estar dentro da igreja, vai ter o chamado leigo e o chamado santo, né? O profano e o santo, né? Então, você vai ter o pároco, que é santo, e você vai ter a formação de engenheiro como leigo, né? Profano, né? Isso vai ter que ser recuperado, tá? Mas em Tomás de Aquino não há esse tipo de apontamento, né? De iniciativa, digamos assim. Isso fica muito ruim, porque quando isso chega na Inglaterra, pelo Herbert Cherbury, o que acontece é que isso vai começar a acelerar um processo que nasce dentro do teísmo, chamado deísmo. E vai começar a explodir algumas coisas na Inglaterra, justamente pelo movimento de reforma, né, que vai possibilitar a que essas pessoas não estejam mais agarrados a uma sentença, sei lá, religiosa, e elas vão começar a fazer ciência. E uma ciência, assim, que já nasce já nesse contexto, onde os profanos estão começando a fazer ciência, né, até a criação da chamada ciência moderna. E aí nós temos um Francis Bacon, tá? E aqui estou fazendo uma coisa bem resumida, com a chamada teoria dos dois livros. E isso resgatou na escolástica medieval. O que diz a teoria dos dois livros? Existe o livro da natureza, que é o livro da ciência, e existe o livro da revelação, que é o livro das Sagradas Escrituras. A pessoa tem que saber ler. Saber ler o livro da natureza e também saber ler o livro da criação. Para esse tipo de assunto, na Inglaterra, tomar uma dimensão de separação, de conflito, está próximo. Isso é o judaísmo. O deísmo ainda não é uma estrutura ainda de total conflito. A estrutura de total conflito seria o ateísmo, que vai ser derivado do deísmo. Mas o deísmo vai possibilitar pessoas, cientistas, como Robert Boyle, o químico, até a geração de Isaac Newton, né, possibilitar fazer ciência, mas tendo um Deus que ele é criador, mas não tem a ideia muito bem ajustada de providência. Deus deu corda no relógio e deixou as forças, não as forças cegas, mas as leis naturais.
Deus criou as leis naturais e, a partir daí, as leis naturais é tudo que existe. Nesse sentido, não há nenhum tipo de milagre, não há nenhum tipo de intervenção, porque isso seria contra as leis naturais. É esse tipo de cosmovisão que vai estar ocorrendo dentro da Inglaterra. E isso vai acentuar muito mais num trabalho de 1802 de um pensador chamado William Paley, que escreve uma obra, adivinha o nome? Natural Theology, Teologia Natural, 1802. Esta obra, uma obra do grande William Paley, que vai criar a chamada teoria do relojoeiro, vai ser refutada, nada mais do que nada menos. Refutada não, vai ser criticada, e muito bem criticada, por um camarada chamado Charles Darwin. Aí começa, né, o declínio, porque David Hume vai começar a colocar dentro da teologia natural, agora, presta atenção, essa teologia natural não é uma teologia natural de concepção daquele modelo 1 que eu estava apresentando. É o modelo 2, porque vai começar agora uma tentativa, toda hora querendo provar a existência de Deus. E vai ser prova para cá, prova para lá. Por exemplo, nesse livro que eu acabei de citar, do William Paley, de 1802, começa assim. Existe um homem que está, digamos, numa praia, e lá se encontra uma rocha. O que você tem a falar sobre a rocha? E a resposta é, nada você tem a falar sobre a rocha que encontrou. Né? Mas você tendo ciência que essa ilha está deserta e achou uma rocha, o que você tem que falar sobre essa rocha? Nada, você não pode precisar falar nada. Você não tem nenhum tipo de inferência, né? Que você possa falar de uma rocha que você encontrou no meio de uma praia dita deserta. No entanto, você começa a andar nessa praia e encontra um relógio. Uma praia deserta. E aí você começa a inferir que essa praia não está tão deserta. Se o relógio estivesse funcionando, aí seria um pouco pior. Não está tão deserta. Houve uma figura de um ser inteligente. E aí ele atribui esse tipo de argumento teleológico a uma visão para se provar a existência de Deus por razões teleológicas. Eu acho que tem um certo tipo de veracidade nesse princípio. O problema é o tratamento em largar a doutrina da providência, porque a conclusão não foi tão boa. A partir de então, David Hume começa a fazer as suas críticas a esse tipo de visão, e como também o Charles Darwin começa a falar que existe, de certa forma, uma seleção natural e não algo principalmente teleológico para dar esse tipo de ação. Esse tipo de coisa vai chegar na Alemanha. E quando chega na Alemanha, e aí eu estou encurtando essa história, vai ter um camarada chamado Immanuel Kant, que é despertado do sono dogmático, David Hume. Entenda-se, o sono dogmático que está sendo despertado é de David Hume, que está fazendo a crítica à religião natural. Então, o que Kant vai escrever vai ser o seguinte: existe um livro de Kant chamado Crítica da Razão Pura, e esse livro é dividido em 3 partes. A terceira parte chama-se Dialética Transcendental. Lá você vai ter uma refutação sobre a teologia racional. Teologia racional, cosmologia racional e psicologia racional. Quando se fala da teologia racional, ele começa a pegar este argumento da chamada physical theology, essa teologia natural deísta. Então, a crítica que Kant vai fazer é a teologia natural deísta. A partir daí, tanto o deísta, quanto o teísta, quanto todo mundo cai. Então, é isso que nós temos que observar. O projeto iluminista, ele começa ali com a detonação de Kant, a meu ver. E aí todo mundo, a partir de Kant, vai tentar arranjar uma resposta para falar que Kant está certo ou falar que Kant está errada. Só que tem um problema. Os autores, os pensadores estão falando que Kant está errado, estão pegando a sistemática de Kant, estão respondendo Kant com Kant. E isso vai ficar muito ruim. E o idealismo alemão, e aí eu estou falando de Fichte, Schelling e Hegel, estão usando a roupagem de Kant a favor de Kant para acrescentar o projeto de Kant. Então, você vai começar a ver que, apesar das críticas, vai existir um movimento na Alemanha, chamado em alemão de Zurückzuckend. Zurückzuckend significa voltemos a Kant. E aí, então, surge a chamada teologia moral, porque Kant escreve um livro em 1791 chamado A Religião dentro dos limites da simples razão.
E aí nós temos, na sequência, um Albert Ritschl. Mais à frente, nós temos um Adolf von Harnack. E depois, para tentar quebrar essa tradição, nós temos um Karl Barth respondendo o Adolf von Harnack e outros. Então, aí nós começamos a mapear que a teologia natural que está sendo concebida na Inglaterra está justamente entrando em solo alemão, e é no solo alemão que ela sofre um projeto de crítica árdua. E o que tem a ver isso dentro da tradição suíça, dentro da tradição reformada? Bem, Calvino, e aí Calvino, ao escrever as Institutos da Religião Cristã em 1536, ali nós tínhamos somente 6 capítulos, tá? Em 1539, nós já temos uma instituta mais robusta, maior, com um número de capítulos maior, e até chegar à última versão em latim das Institutos, em 1559, basicamente com 80 capítulos, se não me engano, né? E o que Calvino fala sobre nas Institutas e nos seus comentários bíblicos? Bem, ele não fala nada sobre teologia natural. A palavra teologia natural não aparece em Calvino. No entanto, Calvino vai entender que o conhecimento natural do ser humano, da humanidade, não leva um homem à questão da salvação. E aqui, gente, vale uma coisa muito cara, muito bem aproveitada pelos reformados, pela tradição reformada. Com a queda, a imagem de Deus ela é distorcida, ela não é arruinada, ela não acaba a imagem de Deus. A imagem de Deus que estava ali em Adão e na humanidade ali, quando a queda ela é manchada e não ela é retirada, ela é manchada. Nesse ponto, o ser humano tem como fazer, ele faz o uso da razão. E aqui eu vou chamar de 2 tipos de razão: razão horizontal e razão vertical. Na razão horizontal, que é a relação entre seres humanos, ele consegue fazer avião, arma, navios, ele consegue raciocinar, ele consegue fazer ciência. Só que na razão horizontal para a razão vertical tem umas engrenagens, né? E a razão vertical, aquela que sobe em forma de T para cima, essa razão foi prejudicada. Ela foi prejudicada por causa dos chamados efeitos noéticos do pecado. O pecado atingiu todo o ser humano, mas aqui a gente está trabalhando só em uma dimensão, a dimensão da mente, a dimensão do nous, a dimensão noética. Então, ele detona a engrenagem, e aí as pessoas, ao tentar falar sobre Deus, falam de maneira equivocada, não consegue, cai em caricaturas. E se ele continuar falando sobre Deus, vai gerar ídolos. É isso que a gente está falando. Então, nesse certo sentido, Calvino rejeitaria, sim, uma teologia natural, aquele modelo 2 que eu coloquei, de demonstração das provas da existência de Deus. Você não vê isso em comentário de Calvino, você não vê isso nas Institutas, como você vê em Tomás de Aquino. Você não vê isso. Por outro lado, você vê, sim, Calvino falando que o homem tem uma razão, que o homem consegue contemplar a natureza, mas a natureza ela tem como princípio uma revelação geral que traz elementos negativos para o ser humano, porque ele tem problemas com. Só que ele tem um tipo de razão. Então, a conclusão que nós chegamos é que a teologia natural para Calvino é insuficiente, apesar de ele não falar sobre teologia natural. Por quê? Porque o conhecimento natural do ser humano é prejudicado por causa dos efeitos noéticos do pecado. Todavia, então nós podemos falar que existe uma teologia natural, sim, do modelo 1, mais atenuante. Essa é a conclusão de Richard Miller, um dos professores da... Se eu não me engano, hoje ele era do Westminster. Não sei se está no Westminster. Foi o orientador do Heber Campos Jr., né? É um dos excelentes teólogos. Então, nós temos uma teologia natural atenuante, e entenda, Calvino não fala sobre teologia natural, por isso está entre aspas, mas tem uma teologia natural atenuante, porque há um conhecimento natural, mas esse conhecimento natural não é salvífico, tá? Só que a coisa começa dentro da Academia de Genebra, que Calvino funda em 1559. O seu primeiro gestor foi Teodoro Beza, né, que veio de Berna, né, para Genebra. Ele foi o reitor da Academia de Genebra. É uma faculdade, hoje chama-se Faculdade de Genebra, né? Mas, mais à frente, nós temos um teólogo chamado Francis Turrentine, ou François Turrentine. François Turrentine
ele foi um campeão da fé. Nós temos as obras dele traduzidas como Compêndio de Teologia Apologética, e ele, junto com mais 2 teólogos, ele tenta fazer a chamada Fórmula Consensus Helvética. Tá? Isso em 1775, se não me engano. O que veio a ser essa fórmula? Ali nós tínhamos um probleminha que estava acontecendo em Genebra. Qual era o contexto? O Sínodo de Dort bateu o martelo falando que os remonstrantes arminianos foram derrotados. E os calvinistas foram, digamos, os vitoriosos, e os canônicos de Dort iam uma declaração calvinista, digamos assim, cujo partido de Francis de Gomaro, que estava na frente do partido calvinista, celebrou a vitória. Então, os canônicos de Dort, onde saem os 5 pontos do calvinismo, foi celebrado. Só que foi uma coisa assim meio esquisita, sabe? Porque calvinistas e arminianos não se comportaram muito bem no Sínodo de Dort. Isso levou uma posição intermediária entre calvinistas e arminianos. Essa posição intermediária, ela parou na França com um tal de Moisés Amirault, que está dentro de uma academia francesa chamada de Samir, Academia de Samir, tá? Academia Francesa de Samir, né? E essa academia, ela cria um modelo, digamos, de predestinação, que tinha esse debate se era supralapsarianismo ou infralapsarianismo. Ela cria um modelo intermediário para tentar abraçar arminiano e para tentar abraçar calvinista, chamado de universalismo hipotético. Né? Com isso, essa escola de Samir vai ser uma escola muito importante nesse estudo da teologia natural, porque o François Turrentini, que não é esse que vocês estão vendo na tela, ele vai tentar fazer uma fórmula para que monte-se um credo nas igrejas holandesas, nas igrejas suíças, a fim de falar o que realmente eles creem, e, no caso, os pontos defendidos em Dort. Só que os professores da Academia de Genebra, alguns eram ex-professores da Academia de Samir. Louis Tochan era ex-professor e colega de Turrentini. E aí ele vai lutar com unhas e garras para tentar promover essa consensus helvética. O filho de Turrentini, quando ele chega à reitoria da Academia de Genebra, ocorre uma coisa muito esquisita. Ele vai ser do partido que vai retirar a fórmula consensus de fórmulas helvética de mesa. Por quê? Porque nessa época a preocupação de Turrentini era com o deísmo e com o ateísmo, e não mais com a escola de Samir. Até porque o edito de Nantes fechou a escola francesa de Samir. Só que o problema agora, o inimigo era outro. O inimigo era o deísmo e o ateísmo, que estava sendo importado da Inglaterra. Não vamos esquecer que alguns ingleses puritanos iam para a escola, iam para a Academia de Genebra aprender e voltavam. Então, havia pessoas que tinham o deísmo e o ateísmo no seu bojo. O ateísmo aqui, ele tem um compêndio que se chama Dilucidaciones, Jean Afonso Turrentini, filho de François Turrentini, cujo primeiro volume chama Teses de Teologia Naturale. E são 12 dissertações. Uma dissertação era contra Spinoza. Então, você já viu ali que toda a preocupação dele é o deísmo e o ateísmo. 4 dissertações têm relação com a questão da providência. Uma em relação à existência e outra sobre o atributo de Deus. Existência de Deus e atributo de Deus. Então, já começando a voltar à questão da teologia natural como demonstração da existência de Deus. A partir daí, a academia sofre esse baque. Na ação de defender a academia contra o deísmo e teísmo, o Jean Afonso Turrentini utiliza de meios cartesianos para combater o deísmo e o ateísmo. Com isso, o que ele faz? Ele cria uma teologia natural desassociada da teologia da revelação. Então, isso não vai dar certo. E aí, o próximo gestor já é um gestor que vai, e com passos largos, a Academia de Genebra vai para o liberalismo teológico. Então, esse ponto existe sim um modelo de teologia natural atenuante calvino,
mas existe uma teologia natural racionalista, ou seja, um modelo 2, em Jean Afonso Turrentini, filho de Turrentini. A partir disso, nós podemos dar um like para Calvino e um dislike para como modelo que foi apresentado. Erma Bavinck, na escola holandesa, ele consegue visualizar o que está acontecendo em Genebra. Não somente em Genebra, mas também nos Estados Unidos. E, a partir daí, ele cria uma resposta, porque ele entende que a teologia natural que está sendo concebida dentro do racionalismo nada mais é que uma teologia natural autônoma, uma TNA. Então, ele vai responder isso na dogmática reformada. Um filósofo reformado chamado Alvin Karl Plantinga, né, ele vai criar um artigo em 1980 sobre a objeção da teologia natural. Só que a teologia natural que ele está combatendo não é a teologia natural de Calvino, não é aquele conhecimento natural de peça de Calvino, e sim do Turrentini. Então, ele mira em um e acerta no outro. Então, vamos lá. O Plantinga, ele fala que a teologia natural não é um bom... Essa teologia natural não é um bom caminho. Tá certo. Todavia, ele identifica de forma equivocada. Não foi Calvino. Foi o Turrentini. Então, fica meio... Até chegar o chamado debate, né, de Karl Barth, né, de óculos, e M. Brunner. Né? M. Brunner recupera uma teologia natural lá dos gregos, e Karl Barth olha para M. Brunner, que eram muitos amigos, e ali perde a amizade. Porque o M. Brunner o Karl Barth cria um opúsculo, e vai para Guilford Lectures, e vai falar sobre isso, a falar que não há nenhum tipo de contato, não existe. Não existe teologia natural. Ponto. O artigo que ele escreve, o opúsculo que ele escreve, é um opúsculo chamado Não. Não o projeto de teologia natural. Em alemão é Nein. E a resposta que o M. Brunner vai falar é o Graça e Natureza, em alemão. Graça e Natureza, eles vão ficar nesse debate. Esse debate não vai ser proveitoso. E só lembrando que a teologia natural que Karl Barth está se identificando é a teologia natural de Turrentini. Tá? É essa que estava no contexto do liberalismo teológico. Então, ele está dando a resposta para esse tipo de teologia natural dentro das igrejas reformadas. E vamos ter que contar que Barth não queria fazer nenhum tipo de associação entre teologia e ciência, porque ali estava dentro do nazismo. Ali tinha o contexto do nazismo. Então, existiu o nazismo e ele não estava querendo fazer isso. Tá? O discípulo de Barth, Torrance, de início rejeita. Depois ele entende qual é o contexto do nazismo e ele formula uma teologia natural que Alice McGrath vai beber de Torrance, e alguns dizem que a teologia natural no meio reformado que existe, que é uma grande proposta, chama-se teologia natural Torrance McGrath. Eu entendo que é um projeto hoje do McGrath, sozinho. E para entender o projeto do McGrath, ele tem uma relação de teologia natural com filosofia, nessa obra chamada The Open Secret, onde está o segredo revelado, onde trata também sobre psicologia da religião, uma obra sobre teologia natural e física, né, onde fala sobre o princípio eutrópico e ajuste fino do universo, com aplicação em física e cosmologia, que é a Fine Tuned Universe, né, o ajuste fino do universo, e uma teologia natural em relação à biologia evolutiva, que fala sobre teologia natural e pensamento evolutivo, que é uma aplicação à biologia. E assim, vemos como é que rapidamente como é que foi essa evolução da teologia natural para o diálogo entre ciência e interação entre ciência e religião. Gente, foi rápido, muita informação, mas era isso que eu queria apresentar e colocar na mesa aí para esse debate. Esse debate não é sobre criação e evolução, esse debate não é sobre são temas distantes, existe toda uma metodologia, existe todo um ferramentário, e o que eu tentei fazer aqui foi apresentar esse ferramentário para vocês terem ciência. Obrigado. Estou aí disposto para perguntas, críticas. Ok, pessoal. Obrigado, George, pela exposição. Agora vamos tirar aí as nossas dúvidas. Né? Agora, o pessoal
a proposta do George, já que o pessoal falou aí da forma pressuposicional de pensar, na verdade, o que o George fez foi nos apresentar pressupostos pelos quais a gente pode trafegar para pensar. Né? Então, não é a coisa em si, mas é a forma de pensar na coisa. Então, agora é a hora da gente começar a pensar nisso aí e a conversar agora com o George. Alguém pediu aí? Manuel, pode falar. Quem é que está falando? É o Manuel? Eu não sei se... Eu estava falando, mas não sei se alguém falou junto. Então o Jefferson. Vai lá, Jefferson. Eu ia questionar sobre... esse ano li um historiador francês chamado Paul Veyne, ele colocando um pouco sobre como ele interpretava a interação dos gregos com a própria religião. Né? Um livro chamado Acreditavam os Gregos em Seus Mitos. Né? E aí ele vai propor lá como que funcionava a crença deles na organização da sua mitologia, com Hesíodo, com Píndaro e com Homero. E nessa visão que ele vai propor, ele vai meio que assim enquadrar o que eles estão vendo nesses poetas, né? Uma visão de mundo quase como se coisas que existem, que eles sabem que aconteceram, mas ao mesmo tempo estão num passado tão distante, tão mítico, que eu não consigo posicionar o tempo. Apenas eu sei que aconteceu e é isso, né? E aí ele vai tratar isso, portanto, como uma visão de mundo grega, onde esse passado distante é como se fosse quase uma revelação escriturística na visão dele. Quer dizer, existe um passado distante de coisas que a gente acredita que aconteceram, embora tenham algum cunho divino miraculoso, né? E aí ele vai trazer para o atual, para a forma como eles vivem hoje, né? Ele vai observar que a forma como eles vivem atualmente é que há a resposta para essas crenças mitológicas. Então eles veem o mundo natural e interpretam o mundo natural a partir da crença mitológica, como por exemplo crer que Hércules abriu o Mediterrâneo com seus punhos, né? Daria para tentar talvez enquadrar o que ele está chamando de uma visão que vem a partir do mito para aquilo ali, como uma teologia natural, a forma como eles estão tentando ler o mundo contra a visão mitológica, mas que eu não consigo posicionar no tempo, mas ao mesmo tempo eu enquadro ela para tentar dialogar? Então, em relação às tradições míticas, né, nós temos uma escola que dominou esse tipo de relato, que foi a escola positivista, né? Se você pegar um camarada que chama John Burnett, né, tem até um livro traduzido que é a Aurora do Pensamento Grego, né, você vai ver que a visão de mito e logos, ele diz que é abrupta, né? Tudo que você falou aí, que eu acho que tem um certo ponto de pertinência, o John Burnett falava ao contrário. Porque a visão positivista de mundo falava que primeiro vieram as escolas míticas, tradições míticas, houve uma ruptura de ciência e, a partir daí, assumiu o logos, a razão. No entanto, não é isso que nós vemos nos tratados. Por exemplo, quando nós entendemos que o mito ele é um relato. A narrativa dele, o discurso ali é um discurso de relato, enquanto você tem o logos como um discurso racional. Mas você precisa do relato para fundamentar o discurso racional. Ora, se isso não é verdade, o que está ocorrendo, então, no chamado mito da caverna de Platão? Porque o Platão está usando os chamados mitos para representar não só o mito da caverna, mas outros mitos dentro da sua literatura. Por quê? Porque ele é necessário pegar o relato para justificar algo racional. Então, isso era mito e logos, sempre eles não são separados, eles não sofreram uma ação abrupta, né? Então,
Me parece que a análise desse pensador que eu não conheço, que você está falando, parece ser bem pertinente. O Luc Brison, que é um especialista em Platão, ele tem essa visão que eu acabei de falar, né? Então, o que nós estamos tentando falar aqui é que esse tipo de cosmovisão, que existe um relato e existe uma argumentação racional, vai ter o que Werner Jäger chama de paideia. Essa paideia grega será inserida dentro do cristianismo e será não influenciada, mas será recepcionada de forma, na mão dos padres capadócios, ou dos pais capadócios, virá uma paideia cristã. Então, nós temos toda uma formação educacional cristã derivada dessas tradições. Então, os cristãos conseguem fazer isso com muito... E, a partir daí, isso vai ter ganho no cristianismo. E eu acho que isso que é lindo. Essa é a tese de Werner Jäger. Então, eu acho bem legal aquele livro chamado Paideia, e depois tem um livro chamado Paideia. Então, é bem interessante ver isso dentro das tradições místicas. Mas, realmente, há, nos dias de hoje, principalmente no fim da modernidade para aquela modernidade tardia, que eu entendo que começa com Nietzsche, a volta para essas tradições míticas. Por exemplo, você vê Nietzsche falando sobre Dionísio, as coisas todas, dos deuses gregos, a fim de tentar fazer aporias com ele. Então, há sim um retorno para isso. Você vê na própria teologia, o Rudolf Bultmann tentando ir à Bíblia para justamente passar por um processo de mitologização. Existe isso sim, tá? Mas o que eu estou tentando colocar não é nada que Bultmann colocou, não é nada que Nietzsche colocou, mas e sim que esses relatos míticos, eles não são falsos. Eles são relatos para uma determinada discurso racional. É isso que eu estou querendo colocar. Estão calculando uma tangente hiperbólica aí, a derivada? Pergunta aí, Martal. Alguém aqui da área de cosmologia, né? É você, né? A área de cosmologia? Astronomia. Sim. Astronomia. Primeiramente, obrigado. Foi diante de tudo que você colocou, eu vejo o que eu preciso, uma multidão de coisas que eu preciso aprender, né? Então, depois, até se puder disponibilizar a sua apresentação, tem muitas referências que são bastante úteis e, com certeza, serão bastante enriquecedoras. Eu tinha um questionamento, e aí, uma das coisas que eu achei bem pertinente do que você comentou, pegando a ideia de diálogo e como Deus pode se mostrar através de algumas assinaturas e como, às vezes, a gente pode enxergar essas assinaturas, né? E aí, em linhas gerais, ao menos o seu parecer, ou com base naquilo que você acha que parece ser mais aceitável agora, ciência e religião, afinal, são linhas paralelas ou são perpendiculares que partem de uma origem, ou elas são coincidentes? Ou elas vão... Como é que isso poderia ser justificável? Pode não ser uma linha reta ou algo curvo? Como é que poderia ser explicado isso aí? Muito boa pergunta. Poderia falar que são linhas paralelas, mas aí você fala, poxa, mas paralelas nas longitudes elas se encontram, né? Nas latitudes elas não se encontram, né, no globo. Então, falar que são paralelas não resolve o nosso problema. Então, eu diria o seguinte, e aí acho que isso tem que ficar claro nessa apresentação. Existe uma tese chamada tese do conflito. Essa tese do conflito, ela foi crivada por dois grandes nomes, que foi o Wright e um nome que foge à memória aqui, que criou um montão de mentiras, um livro falacioso, tá? Que começou a falar que Calvino falava sei lá o quê, e começou a falar várias ilações sobre o cristianismo e a promoção da ciência. Ilações mesmo, brabas, e que pesquisadores como
John Haddon Brooklyn foi ao público e começou a falar quais foram os erros. Esses livros foram publicados em 1800 e alguma coisa, 70 alguma coisa, mas eles marcaram épocas por causa da importância que essas pessoas tinham. Um era reitor e o outro era um grande pesquisador. Mas a ponto de o Ronald Numbers criar um livro, acho que eu tenho ele aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se dá para ver aqui. Galileu na prisão. Cada capítulo, tá? Ele foi editado em português aqui no Brasil. Isso aqui é português de Portugal, tá? Ele foi editado aqui pela ABC2 e aí fala sobre os mitos. A principal causa do conflito, que as pessoas, ao discutir o conflito, sempre vai falar do caso de Galileu. Sempre é essa história do caso de Galileu. Quando a pessoa tem um pouquinho mais de estudo sobre esse tipo de conflito, ela vai fazer o caso de Hipácia, uma matemática lá dos primórdios, lá, que o bispo Cirilo mandou matar. E aí fala como o cristianismo foi mal, sei lá o quê. Então, mas para isso tudo, esse livro aqui tem uma explicação e um contexto histórico para falar sobre isso, tanto de Galileu e outros mitos. Mas o principal é o caso de Galileu. Bem, hoje, o que os pesquisadores de religião e ciência pensam? Nenhum é raro alguém falar que está em conflito. Raro. Nós temos pelo menos 4 grandes representantes que falam que estão em conflito, que é o Richard Dawkins, o Sam Harris, Daniel Dennett e o outro que já se foi lá, o Christopher Harris, né? O Christopher. Os 4 cavaleiros do Apocalipse que dão a ideia de neodarwinismo. Tá? Só para tentar esclarecer o negócio, dentro do evolucionismo, o que o Dawkins prega que o evolucionismo ele tem base no ateísmo. Não, isso não é verdade. Existe o evolucionismo teísta, existe um evolucionismo deísta, tá? Que baseia-se naquilo que a gente está falando lá da Physical Theology, e existe um evolucionismo ateísta. Esse evolucionismo ateísta ele é fruto muito de nossas universidades que tem uma cosmovisão naturalista. Todo ateu não necessariamente seja naturalista, mas todo naturalista é ateu. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E dentro da cosmovisão naturalista, prega na nossa universidade que o evolucionismo ele é ateísta. Então, existem pessoas que pensam no evolucionismo teísta. Eu não estou falando se está certo ou se está errado isso. Eu estou falando que existe isso. Então, há pensadores, principalmente britânicos, que pensam nessa categoria. Tá? Existem também pessoas que defendem o criacionismo científico. Mas hoje, falar sobre um conflito não é desconhecer a história da ciência. Então me indica um livro. Tá, não somente indico um livro para vocês lerem, como indico também a resenha desse livro. Eu fiz uma resenha desse livro. O livro é esse aqui. Tá? Territórios. Não sei se dá para ver aí. Territórios da Ciência e da Religião. Eu publiquei uma resenha desse livro na FIDE Reformata, tá? Justamente, esse livro é uma história da ciência. E aí você vai chegar à conclusão que as pessoas que pensam que há conflito precisam ler um pouco mais, tá? E existe esse livro aqui, Ciência, Religião e Naturalidade. Esse livro aqui deveria ser leitura básica para todo estudante universitário, seja de graduação, mestrado, doutorado, sabe? Por quê? Porque ele vai chegar, e aqui o Plantinga, ele não está querendo falar sobre evolucionismo, mas ele tem um argumento chamado o argumento evolucionário. Né? E ele fala o seguinte: o conflito que há, a tese dele é essa, desse livro, o conflito que há entre ciência e religião é que ciência e religião está sendo definido nos termos do naturalismo. Quando você define nos termos da cosmovisão naturalista, lógico que vai ter conflito. Só que as nossas universidades, nas áreas de exatas, na área física, na área de matemática, está cheio de naturalistas.
E nas áreas humanas está cheio de materialismo. Então, você tem uma cosmovisão que impõe você, nas universidades brasileiras, falar que ciência e religião estão em conflito. Tanto é que nós não temos no Brasil um curso de pós-graduação como existe lá em Oxford, Cambridge, que é um curso de ciência e religião. O que nós temos no Brasil são cursos de ciência da religião. Entendeu? Isso é diferente. Então, tanto o livro do Planta, que eu mostrei, tanto o livro do Território da Ciência, eu publiquei a resenha. Se você não quiser ler o livro, dá uma olhada, porque eu faço capítulo por capítulo lá, a crítica capítulo por capítulo, né? E aí acho que vocês vão ter uma noção que tem por onde começar. Esses 2 livros são 2 livros, acho que um eu publiquei em 2018, o outro em 2019, acho que foi isso, não lembro. Mas no site da FIS Reformados você encontra. Tá? Eu acho que é por aí. Não há, se você estudar direitinho, não há esse conflito. Se você pegar o livro do Richard